Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Visão de Negócios. Esse programa que transforma a sua visão sobre liderança, inovação aqui na cidade de Flores da Cunha. É um prazer, estamos iniciando uma nova temporada, a terceira temporada do nosso podcast, uma parceria entre o Jornal O Florense e a Capricho Estúdio Criativo. Estamos aqui caprichando em mais um episódio, em mais um dia, bora lá caprichar. Estamos aqui recebendo a Yara e a Angélica. A Yara e a Angélica, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar desse movimento, né? Elas lideram, né? Então vai ser com certeza um evento bem bacana e nós queremos saber tudo sobre isso, todos os detalhes. Então é um prazer receber vocês. A gente estava comentando nos bastidores, né, Angélica, da época da rádio ainda, que eu tive a oportunidade de te entrevistar, de fazer evento contigo, e agora, anos depois, estamos aqui nesse podcast. Então, que prazer. Começar pela Yara. Yara, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Júnior. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço para a gente falar de um movimento tão importante que iniciou no ano passado, que foi o Ela Lidera em Flores da Cunha. Maravilha. Angélica, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço, muito bom dia. E é um prazer estar aqui com vocês. E sim, como a gente falava antes, né, Júnior, já tem algum tempo. Sim. Mas é sempre bom a gente estar se renovando, trazendo coisas novas e participando de movimentos tão bonitos quanto Ela Lidera, né? Como a Yara disse, começou aqui em Flores no ano passado e é uma sementinha que já está dando frutos e que com certeza vai se tornar algo muito grande daqui para frente. Também. Que maravilha! Vamos ter a oportunidade de conversar nesse podcast justamente sobre esse tema que a gente tanto gosta, empreendedorismo, negócios, né? E principalmente agora duas mulheres aqui falando de um projeto que é voltado para as mulheres, né? Mas claro, antes da gente falar do projeto, eu quero conhecer um pouco vocês, né? Conversar com as mulheres que estão organizando isso, né? Yara, conta para nós quem é você, do que se alimenta, onde vem, como diz o Globo Repórter, né? A gente sabe que você tem vários projetos também, que você está sempre à frente. Esses tempos atrás a gente participou de um painel que você organizou, bem bacanas, né? Referente, justamente trouxe ali pessoas que falaram sobre marketing nos negócios, direto ao ponto, isso. E eu sei que você tem essa veia empreendedora, né? Organiza evento para lá, faz coisa para cá. Então conta para nós um pouquinho de ti, né? Da onde que nasceu essa paixão pelo empreendedorismo? Então, eu me chamo Yara Barbosa, tenho 34 anos, estou casada com o Paulo há 23 anos, meu primeiro namorado. Tenho uma filha de 16, que é a Ana Luísa, o Emanuel de 10 anos. Nasci em Caxias do Sul, praticamente me criei ali no Fátima, na Zona Norte. E quando me perguntam quem é a Yara, eu digo que eu sou resultado de oportunidades. E eu acho que é a partir daí que nasce esse desejo, essa vontade de dar luz para as pessoas, sabe? Daí a gente fala do nosso evento, do Ela Lidera, que é... Eu disse para as meninas, eu só aceito esse evento se for para iluminar. Porque eu não aceito pessoas para brilharem. Quando a gente escolhe brilhar, Júnior, a gente ofusca as pessoas. Quando a gente escolhe iluminar, a gente consegue dar protagonismo e cada uma das pessoas consegue encontrar o seu próprio lugar. Eu sou a pessoa que defendo que todos, sem exceção alguma, têm um lugar. E o que tu acha que é pouco pra ti, tipo, nossa, é muito pouco, por que eu vou doar, por que eu vou falar? Pode ser muito e pode causar transformação na vida das pessoas, assim. Então, pela minha trajetória de vida, construção, assim, desde a escola até aqui, eu defendo muito, muito, muito a questão das oportunidades. Eu acho que a gente precisa abrir as oportunidades a todos. Então, eu acho que se puder definir Yara, eu sou fruto de oportunidades, assim. Eu, ainda na escola de ensino médio, eu fui participante do projeto Pescar. Nessa época eu estava grávida, recentemente tinha perdido a minha irmã e isso não me parou. Eu continuei, a Ana Luísa nasceu em janeiro, o ano escolar terminou em dezembro e ficamos 9 meses com ela em casa, depois eu já fui trabalhar. E quando eu vou para as escolas contar a minha história, eu digo, gente, eu pagava para trabalhar, sim, mas é que eu precisava me desenvolver, eu precisava de conhecimento, porque eu cresci acreditando que aquele ambiente era o ambiente seguro para que acontecesse um desenvolvimento e um crescimento e as oportunidades florescessem.
E isso acontece com muitos jovens, com muitas mulheres hoje em dia. Porque, às vezes, a gente se esconde em algum lugar para fugir da realidade que a gente está vivendo. E aí, quando a gente amplia as oportunidades e mostra para essa pessoa, olha, você pode escolher não viver nesse ambiente, você pode trilhar um novo caminho, eu acho que aí a gente está cumprindo o nosso propósito como ser humano, assim. Então, eu sempre batalhei muito para que as oportunidades cheguem às outras pessoas. A gente falava anteriormente, há 3 anos atrás, eu estava como gestora de inovação do Sebrae. Eu construí o grupo Conexões da Serra Gaúcha. Hoje ele tem mais de 400 membros. Foi um grupo despretensioso. Ele nasceu por causa da minha preocupação em valorizar as pessoas. Porque a gente estava no Gramado Summit. Daí o Fábio disse, estou de aniversário. E eu disse, vamos fazer churrasco. E aí, do churrasco, foi. Em menos de 24 horas, a gente tinha mais de 70 pessoas. De 10 cidades diferentes, sim, se conectando, trocando. Eu lembro quando eu entrei no espaço, que foi o Wiki que conseguiu na época secretário de inovação lá de Gramado, e eu lembro quando eu entrei no espaço, eu olhei e eu disse, gente, eu não conheço quase ninguém que tá aqui. Mas que legal, sabe? E aí as pessoas me diziam, eu vim a convite da Yara, eu vim a convite do Fábio, eu vim a convite da Salissa. Eu disse, pode entrar. Mas eu não conhecia ninguém. Oportunidade. Tanto que hoje, quando me pedem uma dica para evento de inovação, empreendedorismo, liderança, eu digo, não fique com quem você já conhece. Vá conhecer outras pessoas. Quem você já toma café, você já tem intimidade para negociar, para conversar, para trocar ideia. Mas ali é o teu lugar para tu conhecer outras pessoas, sabe? Então, tu mencionou Direto ao Ponto. Direto ao Ponto foi uma iniciativa ali que eu fiz pontual. As pessoas estão pedindo de novo. Sim, o pessoal quer de novo. Porque foi muito legal. A ideia era 30, fomos a 50 pessoas. Um conteúdo que tinha o objetivo de dar luz e protagonismo. Então, protagonismo para quem estava iniciando ou ainda não era tão, reconhecido em flores. E aí a gente teve o painel com o Enzo, que tá com um novo negócio, né? Muito legal. Trampei. Não. Trampo. Isso, Trampei é uma startup. Inclusive, nós falamos com o Samuel na temporada passada, no primeiro episódio, falando sobre a Trampo. A gente falou um pouquinho, foi logo depois do teu painel, inclusive. Que legal! E é esse o objetivo. Daí a gente falou com a Larisa, com ele, né? E eu fiz a mediação e foi bem legal. Depois a gente trouxe, então, profissionais que são as conexões que nos trazem ali. O Luciano de Porto Alegre, que eu conheci através de um curso online. Eu trouxe a Isa, que me acompanhou no Solo de Inovação, que eu acho que foi o estopim, assim, pra dizer, cara, eu posso fazer essa mobilização. E todo mundo que me olha diz assim, tu tem um poder de mobilizar as pessoas. Eu digo, cara, eu acho que não. Mas quando eu fiz o Solo de Inovação, 17 dias, mais de 110 atividades com 50 e poucas entidades, eu disse, cara, realmente precisa ter braço pra isso acontecer, né? E aí foi bem especial, as pessoas estão pedindo de novo, mas agora a gente aceitou esse desafio do Ela Lidera, mas eu disse que eu não ia fazer sozinho. Aí eu chamei a Angélica pra ser a minha E falando em Angélica, né, Angélica? Agora vamos te conhecer também, né? Então, eu fico sempre muito impressionada quando eu escuto a Yara falando e relatando a vivência dela dentro do empreendedorismo, né? A minha vivência, ela vem do voluntariado, então é uma linha um pouco diferente da conexão com outras mulheres. Eu venho das ações da Liga, eu sou parte do Lions também, então é uma vivência um pouco diferente, mas eu sempre me encantei muito com essa parte do empreendedorismo feminino, do empoderar as mulheres. Acredito muito nessa força, né? Mas me apresentando, então, eu sou a Angélica Severo, eu tenho 37 anos, sou mãe do Enzo, sou casada com o Leonardo. Nós não somos naturais aqui de Flores da Cunha, nós moramos aqui há 13 anos, mas escolhemos Flores da Cunha a dedo, como eu gosto de dizer, porque é uma cidade que oportuniza muito, né? E nos acolheu. Nós escolhemos vir, mas também escolhemos ficar, né? É uma cidade que nos oportunizou muito. Criamos conexões muito importantes aqui, laços que a gente tem para a vida inteira. E é muito gratificante hoje ter sido lembrada pela Yara
para estar ao lado dela. Não é fácil estar ao lado dela, tá, Júnior? Essa mulher, ela não anda, ela voa. Ela voa. Né, pra gente conseguir acompanhar a velocidade dela e tudo que ela direciona e coordena. É muito incrível, assim. Então, tá sendo um aprendizado incrível, né? Mesmo com a minha experiência prévia. É muito bom tá tendo esse passo hoje e tá tendo essa oportunidade. São várias primeiras vezes, né? Meu primeiro podcast, o primeiro evento nesse sentido. Que legal. Então, tô muito, muito empolgada, muito feliz, né? Maravilha. Tenho certeza que vai ser muito legal. Que bom, e é muito bom poder conversar com vocês, justamente porque, como falei, né, Yara, Angélica, o tema empreendedorismo, né, a Yara dá para ver no brilho do olho dela que ela gosta muito desse tema, a Angélica também, ou seja, quando a gente senta para falar sobre ações assim, ainda mais uma cidade, como vocês mesmos disseram, que Flores tem uma oportunidade gigantesca nessa área, até porque somos uma cidade empreendedora, né? Uma cidade muito empreendedora, então está nascendo vários movimentos, o podcast vem a esse encontro também, de trazer a potência, a força do nosso empreendedorismo aqui de Flores da Cunha. E para começar, eu queria perguntar sobre esse movimento, Yara, né? Ela lidera esse projeto que já passou por 7 cidades, eu estava olhando, né? Já impactou 7 cidades em 2024 e agora retorna para Flores da Cunha. Então, o que é esse projeto e qual que é o sentimento de ver esse projeto crescendo, se consolidando, se tornando uma referência para todos nós? O Ela Lidera, ele nasce de uma startup chamada Ela Hub, que é da Paty e da Vivi. Elas que construíram ele. São empreendedoras, mulheres fantásticas, inspiradoras que eu conheci através do ecossistema de inovação. E o ano passado elas me procuraram e disseram: a gente queria levar para Flores. E aí foi bem uma conexão, porque eu digo assim, eu sou cristã, eu acredito muito em Deus e nos movimentos que ele faz. No ano passado, houve uma onda em algum determinado momento que se começou a olhar muito para a mulher. Uhum. E, assim, em vários sentidos, assim. Então, tinha iniciativa de mulheres de um lado, iniciativas de mulheres de outro, vários grupos na cidade de Flores. E quando eu encontrei a Paty e a Vivi, elas disseram, e eu disse, eu tenho uma pessoa para liderar esse evento esse ano. E aí, então, eu indiquei a Vanessa, que trabalhava na época na Argenta, aqui em Flores, agora ela tá em São Paulo, e ela foi a líder, e eu fiz parte da organização, meio nos bastidores, do Ela Lidera 2024, e que foi um sucesso, foi na Luiza Argenta, foram 175 mulheres, foi pela manhã, foi uma experiência incrível, e eu percebi que a partir dali foi o estopim, assim, as mulheres começaram a entender que existe um lugar. Não é só sobre o feminismo, mas é sobre se encontrar, né? E aí, o ano passado se trabalhou painéis mais valorizando mulheres já bem-sucedidas, mulheres que já estão à frente dos seus negócios. Então, a gente teve a Josi da Sask, palestrou aqui, depois foi palestrar no evento de Porto Alegre, que as meninas fizeram ela Innovation Day. A gente teve a Andréia, que na época estava no Grupo Argenta, que também trouxe um olhar. Teve a Adriana de São Paulo, que veio para cá para falar um pouquinho da história dela de vivência. E a gente teve painéis locais, né? Então, painéis... Eu fui a mediadora do painel Inspiradoras, que daí participou a Moni, as meninas da Cacau Show, participou a Daida, Luiza Argenta. Uhum. Depois a gente teve um outro painel que foi de empreendedoras locais também, que foi mediado por uma outra moça, a Suelen, se eu não me engano, que daí eram empreendedoras nível médio, assim, elas têm o seu negócio, mas não tem tanta, assim, não tem tanta... Não são tão vistas pela comunidade. Uhum. Elas têm o seu valor, são reconhecidas, mas elas não têm, por exemplo, elas não têm tanta visibilidade quanto as que estavam no último painel. E aí, este ano veio, então, né, fui surpreendida com o convite das meninas para que eu assumisse isso, e eu disse para elas, eu só assumo se eu tiver um time junto. E eu pedi muito para Deus, eu disse, Senhor, me confirma se é para mim assumir, porque eu só quero pessoas que o Senhor quiser do meu lado. E foi muito louco, Júnior.
a única pessoa que eu tinha certeza que eu queria junto era a Angélica. Porque ela foi meu presente de campanha, sabe? Muito bom. Eu conheci ela na campanha, me aproximei dela na campanha, ela defendia a liderança feminina, né? E foi uma trajetória muito linda acompanhar ela nessa construção. A gente trocou algumas ideias, mas não eram tão próximas. E é isso que é muito louco, porque eu me coloquei num lugar que eu quero que o evento dê certo, mas eu quero que ele tenha a marca de Flores da Cunha. E quando a gente pensa em marca de Flores da Cunha, a gente precisa lembrar das lideranças que já existem em Flores da Cunha. Sim. Ou mulheres que já estão à frente de alguma coisa, algum movimento, que por muitas vezes não estão lá no Instagram, que não estão, né, dando tanta luz ao que estão fazendo. Elas estão fazendo, porque é o propósito delas, elas seguem fazendo. E aí Deus começou a me direcionar a pessoas que eu nem tenho tanto contato, mas está sendo tão gostoso de construir. Então, eu estou como líder, a Angélica como co-líder, sendo preparada para ser líder no ano que vem. Gente, fique registrado isso. Ela não vai ter escapatória. E aí, a gente tem mais 10 mulheres das mais diversas habilidades, competências, né? Trabalhando para que o evento esteja à frente e além do voluntariado. E aí eu contava que ele é uma iniciativa da Paty da Vive. E ontem eu estava no evento de 1 ano delas, que nasceu esse projeto faz 1 ano atrás. E eu reforcei ontem na minha fala que o mais bonito desse projeto é que elas escolheram construir e formar lideranças. Porque elas não aparecem nos eventos. Elas visitam, mas elas não estão no palco. Elas só estão no palco se elas forem a convite. Porque o objetivo do projeto é formar lideranças, fomentar lideranças, preparar lideranças. E daí, quando elas me convidaram, elas falaram: Yara, a gente sabe que tu já é uma líder. Eu disse: mas sempre tem alguma coisa a aprender, né? Mas eu disse: eu só entro nessa se for já para preparar uma nova liderança. Porque a gente precisa se preocupar com o nosso legado. E o legado passa também por se preocupar com o Ela Lidera 2026, né? Incentivar essas mulheres, né? A gente tá com a Vivi aqui no estúdio, que ela não tá aparecendo, mas ela é fantástica. Ela foi promovida nossa assessora de comunicação, de imprensa. Ela é incrível. E talvez se a gente não tivesse se aproximado, talvez se a gente não tivesse dado espaço, ela não conseguisse encontrar o potencial ou enxergar o potencial que ela tem, sabe? Então, esse movimento, ele é sobre se encontrar. É sobre perceber o seu lugar, assim. E tá sendo incrível. Esse ano vai ser 8 cidades do país e mais Portugal. E toda semana, então, a gente se reúne com as líderes do Ela, né? Se reúnem para trocar ideias, para construir. Outro dia eu tava fazendo uma call com uma menina de uma outra cidade dela. Dizia: Yara, mas aqui não é assim. Eu disse: tá, mas vamos lá, pensa por um outro caminho. Então a gente vai trocando e vai aprendendo, sabe? Então é uma construção. Bem legal. Eu aproveito que tu falou da Angélica, eu já faço uma pergunta direcionada justamente sobre essa frase que tem no projeto, uma frase marcante, né? Não é sobre brilhar e sim sobre iluminar, né? Então, como você também gosta desse tema, né, está à frente desse projeto também, liderança feminina, o que essa frase significa na prática para a liderança feminina? Isso é uma frase que a Yara trouxe para nós e ela, eu acredito assim, não teria uma frase que diria mais o que significa para nós esse movimento do que essa, né? Justamente, quando a gente brilha, a gente ofusca as pessoas, né? A gente brilha sozinho, a gente brilha solo. Mas quando a gente ilumina, a gente mostra, ao mesmo tempo que a gente mostra o nosso valor, a gente também ilumina as nossas colegas, amigas ou as pessoas que estão ao nosso redor e permite que elas também enxerguem o valor delas. Uma adição ao que a Yara estava falando, que eu queria ficar... Eu vou começar a me meter, que daí eu faço as minhas adições, os meus comentários. Porque, assim, esse grupo de mulheres que nós temos hoje realmente é um presente, Júnior. São mulheres que nós não tínhamos contato. São mais de 10, comentou, né? São 10. Na organização à frente. Depois a gente tem um grupo que dá mais 15 voluntárias. Perfeito. Nós somos em 25, 25 mulheres. Mas é muito interessante porque nós não tínhamos um contato antes. E como tem sido enriquecedor e, assim,
eu tenho certeza que é um grupo que a gente vai levar por muitos anos, porque a gente tem se conectado, a gente tem compartilhado nossa história, a gente tem compartilhado vivências, trocado figurinhas, é muito bacana, sabe? Nós mulheres, a gente está sempre muito envolvidas com as nossas atribuições do dia a dia, casa, filho, trabalho, faculdade, ou cursos, ou formação. E muitas vezes a gente não tira esse tempo para pensar como eu posso enriquecer a mim mesma, né? E também contribuir com enriquecendo a minha comunidade, né? Eu acho que o Ela Lidera, ele traz muito disso, né? E tenho certeza que a nossa conexão, que começou lá no ano passado, ela vem de um propósito maior, né? E vai para um propósito maior. Eu acredito muito nisso também. Maravilha. E esse movimento, agora falando um pouquinho mais do evento mesmo que vai acontecer, né? Ele traz uma programação. Estava olhando aqui uma programação bem completa de painéis, de experiência, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês, né? Como é que foi pensada essa estrutura? E aqui me chama a atenção logo de início o painel Nem Tudo São Flores, né? Ai, vai ser lindo esse painel. Um espaço para falar sobre os desafios reais da vida e carreiras das mulheres, né? Mostrando que até das dificuldades nascem novas forças, né? É bacana falar um pouco, claro, falar um pouco de toda a programação, mas esse painel, logo que tu olha, é o primeiro, pelo Salta que eu vi, o segundo, olhos, né? Depois da abertura, pelo que eu vi, já chama atenção. E a gente sabe que existem os desafios e vocês, como líderes femininas, estão aí justamente trazendo um tema muito importante para as mulheres. Então conta para nós como foi pensada essa programação e como é esse painel que chama logo de cara assim, a atenção quando a gente olha para a programação. Eu vou falar um pouquinho de como foi pensada na programação e daí a Angélica explica um pouquinho desse painel. Mas quando eu comecei a pensar sobre o evento, eu tinha duas convicções. Eu queria que fosse uma tarde ou um dia inesquecível e acolhedor para cada mulher que estiver conosco no dia 8 de novembro, de tarde, gratuitamente, né? Eu queria que o evento ajudasse de alguma forma, não só o espiritual, quanto o psicológico, né? Os negócios, mas que a gente fizesse uma ação social e aí a gente se juntou com a Liga. Então, a gente vai estar arrecadando alimentos. As participantes vão poder levar 1 quilo de alimento não perecível ou material de higiene e a gente vai estar doando para a Liga de combate ao câncer. Perfeito. Que a minha colíder faz parte. Mas eu queria que todo tipo de mulher fosse representado naquele lugar, se sentisse representada. Então, a empreendedora que deu errado, mas continuou lutando, a mulher que foi mãe cedo, a mulher que deixou de trabalhar, talvez, para ficar com a sua família, a mulher que enfrentou dificuldades porque o ambiente era muito masculino e aí, então, tem todas aquelas barreiras que acontecem. A mulher que acredita, assim como eu, na espiritualidade, no quanto que a gente precisa estar se conectando conosco, assim, para se encontrar, para que, de fato, a gente possa colocar o iluminar para, de fato, vir à tona, né? Porque quando a gente se conecta, a gente ilumina, a gente floresce de dentro para fora. Eu precisava também dar um espaço para as meninas que fizeram parte do Projeto Dona. Porque são histórias incríveis que nasceu daquele projeto. Tanto que a gente tem 3 meninas na organização geral que são do Projeto Dona, né? Sim. A gente tem a Ana Paula, a gente tem a Tati. A Tati tem uma história linda, assim. E a Tati, ela não acreditava que ela podia se desenvolver. Ela participou da etapa casulo e daí ela já começou a fazer todas as qualificações que tu imagina e hoje tu já vê uma outra pessoa. Não é postura diferente, tudo diferente. Não é que ela se empoderou, porque eu não gosto muito dessa palavra, mas é que parece que ela tá se encontrando. Sim, ela, sabe? se reencontrou, né? Tá descobrindo o lugar dela, que a gente não é só papéis. E aí o incrível foi que a gente foi construindo os painéis. E quando a gente terminou a construção, eu olhei para as meninas e eu disse: a minha história está representada nessa tarde.
E não foi porque eu quis, assim, sabe? As meninas sugeriram muito. Tem muita inspiradora aqui que eu nunca tive contato. Eu nem sei qual é a história de vida. Mas liderar é confiar no seu time, sabe? É dar essa segurança, dar liberdade para que elas voem, para que elas sonhem, para que elas se sintam parte. E foi dessa forma que eu pensei no evento. Então, os nomes dos painéis, sim, foram inspirações mesmo, assim, é bem painel para dizer, nossa, o que vai acontecer por aqui. Mas a Angélica vai te contar um pouquinho de como vai ser o nosso... Nem tudo são flores. Muito bom. Então, Nem Tudo São Flores, ele vem justamente de histórias onde a pessoa, as meninas que estão ali, que vão contar suas histórias, né? Eu não quero dar spoiler, apesar de que a gente fica, né? Mas elas vão contar ali o que elas passaram, que tiveram momentos difíceis, algumas em questão da vida pessoal, né? Que tiveram que atravessar alguns momentos bem complicados para poder se reerguer, para poder se edificar, né? Nós temos uma pessoa ali que é uma amiga pessoal minha, que ela comprou um negócio que já estava em andamento, veio a pandemia, né? E aí comércio mais pandemia e um comércio que ela tinha comprado recente, então foi um momento muito difícil, né? E ela superou aquilo ali, hoje o negócio dela está em ascensão e assim, morro de orgulho dela, que aliás eu acho que o nosso papel também é esse, né? É a gente não ter vergonha de dizer o quanto a gente se orgulha das outras pessoas, porque o sol brilha para todas, o sol brilha para todas, né? Mas a gente ilumina umas às outras quando a gente permite trazer as histórias delas, para que elas contem essas histórias. Então, o painel Nem Tudo São Flores, ele realmente mostra que, apesar das adversidades, elas estão ali firmes, elas resistem às intempéries do tempo e florescem, né? E crescem e continuam a sua história, continuam trabalhando e crescendo o seu legado. Então, eu aproveito esse gancho justamente para falar do próximo painel, que é Empreender Além das Barreiras, que pelo que vi vocês duas que fazem a mediação, a Yara e a Angélica, ou a Angélica Severa é outra pessoa? Não, sou eu. É você, né? Eu ia dizer, ela ou não é? Sou eu. Então, esse painel, justamente eu aproveito para fazer uma pergunta. Qual é a mensagem, né, de empreendedorismo? Estamos nesse tema e é o foco principal também, que vocês vão deixar nesse painel e com todo o evento também em si. Qual é a mensagem de empreendedorismo que vocês deixam e vão deixar para as mulheres, para que aconteça, né, esse incentivo, né, das mulheres empreendedoras? Esse painel eu acho que é o que mais vai falar de empreendedorismo na diversidade, em obstáculos que fogem do nosso controle. Por que fogem do controle? Porque o Nem Tudo São Flores, são as coisas, obstáculos aconteceram, adversidades aconteceram, como a Angélica disse, mas as pessoas continuaram tentando, se reinventando. O Além das Barreiras é sobre encontrar o lugar da mulher no empreendedorismo. E aí a gente trouxe mulheres extremamente inspiradoras, né? Mulheres que representam a educação, como a Ana Paula, que está à frente da Uniftec. Mas eu descobri que ela já foi engenheira, então ela já passou por um momento, né? Um ambiente mais masculino. A gente tem a Adri Angar, que está à frente da Marco Polo, do grupo Marco Polo, que eu conheço ela pelo meu primeiro trabalho, porque ela é esposa do Sandro, que foi meu primeiro chefe. E aí, o que eu pedi para ela? Vem participar desse painel, porque ela tem uma postura fantástica no trabalho e ela conseguiu, né, se manter durante anos. Ela foi galgando essa jornada, porque a Marco Polo também ela tem, né, um histórico de um ambiente um pouco mais masculino. Não sei se a Angélica já passou por isso, mas eu já passei. A gente chega numa mesa, por mais que você seja a pessoa decisora ou você que entende do assunto, homens com homens, o que deveria estar te perguntando, tá perguntando pro homem do lado. A minha formação, eu sou design de interiores, então isso acontece bastante. Oi? Acho que a gente já tá num momento, a gente vive um momento que essas mulheres vão estar nesse painel, a Angélica vai ser a mediadora,
E elas vão compartilhar que sim, existe lugar para qualquer mulher aonde ela quiser trabalhar. É muito mais sobre competência, habilidade e se posicionar, né? Sim. Mas existem barreiras e é importante dar luz para isso. Porque as pessoas, elas estão muito acostumadas a vir aqui e contar tudo que é lindo. Ah, eu fui lá, eu venci. Eu fui lá, eu construí. Ah, eu sou mãe de 2 filhos maravilhosos. Tá, mas e os percalços do dia a dia? A gente precisa colocar a luz em cima disso também. E aí, Vai. então, essas mulheres vêm para contar esses percalços e a gente fez um painel bem diversificado. Eu não falei o nome de todas que vão estar lá, então eu vou... Surpresas também, a gente precisa ter surpresas também. Tem que Isso ter surpresa, tem que ter senão elas surpresa. vão brigar comigo. Mas eu acho que uma que eu preciso falar, e isso foi uma decisão da organização inteira, assim. A Ed, né, Edilene Heck, estará como Edilene Heck, a mulher que está à frente hoje da Heck Center, né? Então a gente vai ouvir a Ed, que todos conhecem, né? A Ed, esposa do nosso vice-márcio e tal, de uma forma diferente. A gente vai ouvir a Ed, que é a Edilene esposa do Heck. Márcio. Sim, mas é a Edilene Heck, da Heck Center. Empreendedora. Que está à frente desse negócio de tecnologia, que por muitas vezes é visto como um negócio mais masculino. Não é nada contra homens. Por Não, favor, pelo não amor de fiquem Deus. brabos. Deixem suas mulheres irem pro nosso evento, pelo amor de Deus. Mas é sobre trazer luz a algo que existe e não dá pra gente ficar escondendo ou passando pano, como diz a minha filha, né? Minha adolescente lá em casa. Sim, e são assuntos importantes para a gente debater, para a gente conversar, e até casa com a próxima pergunta que eu ia fazer, justamente diante de toda essa situação, né, e essas temáticas importantes que vocês vão abordar no evento através dos painéis. Qual é o papel, né, da comunidade, de nós todos em conjunto, homens, mulheres, todos nós, né? O papel da comunidade de Flores da Cunha na consolidação desse projeto do Ela Lidera, né, na participação desse projeto, que ele continue sendo essa referência e trazendo essas informações, essas pessoas que inspiram, que têm histórias, né? Então, Angélica, se puder trazer também um pouquinho desse papel da comunidade nesse momento, justamente para que a gente una forças e apoie tudo isso, né, que vai acontecer. Sabe, Júnior, eu acredito muito que esse movimento é como uma onda, né? E a onda vai bater lá no dia 8 de novembro. Mas o papel principal, claro que é aquele momento, mas não só isso, o principal mesmo é o que vai reverberar depois, né? A comunidade tirar o seu tempo para pensar sobre o que a gente está falando, para pensar sobre as lideranças femininas. Lembrando, como disse a Yara, ninguém está falando mal de homem, pelo amor de Deus. Não, mas o nosso papel é fazer com que todas as mulheres entendam, quanto mais mulheres entendam, que a gente lidera a nossa vida dentro de casa, a gente lidera as nossas escolhas, a gente lidera a nossa veia empreendedora, a gente lidera o nosso desejo de crescer, né? E a comunidade abraçar essa iniciativa, abraçar a liderança feminina só tem a ganhar, né? Nós temos tantos líderes que, se a gente pudesse pôr luz em cima, independente de ser homens ou mulheres, pensa que coisa maravilhosa, né? Flores da Cunha é uma cidade que tem muito forte empreendedorismo. E, como eu disse antes, eu não sou de Flores da Cunha, e uma das coisas que me marcou muito, quando nós chegamos aqui, eu dizia assim, contava para minha mãe quando eu ligava: mãe, aqui o jovem, ele vai de manhã para a escola, de tarde ele faz Senai e de noite ele faz mais algum curso. Aí ele se forma no colégio, ele trabalha durante o dia e estuda durante a noite, né? Então, assim, o Florense, ele usa os 3 turnos, e se pudesse, ele usaria o turno da madrugada também para fazer alguma coisa. Quanto mais tempo tivesse, mais ocuparíamos o tempo. Eu não estou dizendo que a minha cidade, as pessoas não é isso, gente. Mas era um movimento que me marcou muito. Nossa, como as pessoas aqui são batalhadoras, são dedicadas, e quanto isso cresce o município, cresce os movimentos. Então, hoje o Ela Lidera tem muito a ver com isso, né? Eu acho que o solo aqui é muito fértil para essa ideia, justamente por essa criação, né? Essa formação do Florense de crescer, de empreender,
de vibrar, então... Maravilha, bem legal. Tenho certeza que vai ser um grandioso evento, até vamos falar da data, 8 de novembro, 8 né? de novembro. 8 de novembro, então a partir das 2h. E quiserem fazer o convite, é Clube Independente, né? Isso aí. Então, parabéns por essa organização, por essas ideias, por esses painéis, por tudo que está acontecendo. E eu fico bem feliz que seja um assunto justamente através dos painéis. A gente percebe que são várias temáticas relacionadas ao assunto geral, né? Então ali, como vocês mesmos trouxeram, no primeiro painel tu traz um pouco das dificuldades, depois no segundo traz um pouco do empreendedorismo. Então tudo isso vai casando e vai formando um tema, o tema central, né? E aí, Yara, eu aproveito para te fazer a pergunta. A gente está se aproximando já do finalzinho, e aí gostaria que tu falasse um pouquinho, se tu pudesse falar uma mensagem, né, que tu quisesse deixar, não só de convite, mas de impacto, para todas as mulheres empreendedoras, as mulheres que têm os seus projetos, que estão aí à frente de muitos projetos. A gente entrevistou várias delas aqui, inclusive já no podcast, né? Então conversamos aqui com muitas mulheres empreendedoras que têm seus projetos. Se tu pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres de inspiração, qual seria? Eu só vou, antes de deixar a mensagem de inspiração, eu vou só complementar o que a Angélica disse. O Ela Lidera, ele é um evento totalmente sem fins lucrativos. Então, quando a gente pensa em manter o evento, a gente também está falando de empresas, empreendedores e empreendedoras acreditarem na ideia. Perfeito. Então, a gente está num movimento agora de captação de recurso que está sendo feito de forma fantástica pela Thaís e pela Júlia. E todos os sims são muito bem-vindos e a gente tem recebido muitos sims, né, Angélica? Nossa, incrível. Porque assim, quando tu vai fazer um evento, é fácil tu começar a pensar no evento se tu tem todo o recurso em mãos. Mas quando tu depende da colaboração, e aí eu já faço gancho com a minha frase de inspiração para as mulheres, é um movimento que as pessoas precisam acreditar. E precisa ter espaço para todos. E aí eu deixo o meu agradecimento ao Júnior, ao Florense, que nos recebe aqui, de forma na parceria, para que a gente tenha esse espaço para divulgar esse projeto. Esse projeto ele iniciou em Flores da Cunha no ano passado e teve muitas mulheres que me procuraram depois dizendo: eu não sabia que era de graça. Ou, era na Luiz Argenta, eu não me senti digna de ir até lá. Olha só. Eu fui, gente, conhecer a Luiz Argenta no dia do Ela Lidera. Então, pra mim foi incrível a experiência. Então, a minha mensagem para todas as mulheres é: ouse sonhar. O teu pouco é muito pro outro. Não esquece disso. E que há lugar para cada mulher. E no seu ambiente, na sua rede. Eu conheço pessoas, a Angélica conhece outras pessoas. A Angélica tem habilidades, eu tenho outras habilidades. E que a gente precisa muito ter o espírito que eu comentava antes de nós começar o podcast. Da Mônica Zampieri, que está como voluntária esse ano. O ano passado ela foi inspiradora, esse ano ela está como voluntária. E vai estar à frente da curadoria de um desfile. E ela me dizia assim: Yara, conta comigo, eu vou falar com as outras lojas. E por que eu tô falando isso? Porque é colaboração, é cocriação. A gente não está competindo, a gente pode somar, a gente pode se complementar. Então, a minha mensagem para cada mulher que está à frente do empreendedorismo ou do intraempreendedorismo, tu me falou: Yara, eu tô empreendedora. Sempre fui intraempreendedora. Legal. Não tenho meu negócio próprio até o momento. Sempre acreditei que eu posso fazer a diferença onde eu estou. Então, há lugar para você. Ouse sonhar. Busque a sua rede de apoio. Esteja conosco no dia 8 de novembro. Se permita viver esse momento. Esteja presente. E aí vai ser o nosso maior desafio. Desligar esse aparelhinho e estar conectadas de verdade. Porque a conexão, ela acontece. Olho no olho. Perfeito, perfeito. Parabéns por esse projeto, bem feliz. Inclusive, tu comentou do apoio das empresas. Eu tinha notado também que o projeto tem cotas de apoio, né?
E tem também toda uma identidade ali, né? Tem um nome para essas cotas, né? Iluminar, pertencer, acreditar e sonhar. Se vocês quiserem também falar disso agora no final, falar dessas cotas, como funciona e explicar um pouquinho desses nomes, né? De toda essa identidade que vocês criaram para esse evento, uma identidade forte, justamente por essa mensagem forte também que vocês trazem no Ela Lidera. Então tudo casa, tudo faz uma conexão bem bacana. Ai, sim, essas cotas, elas, como a Yara falou, né, para a gente conseguir levar o projeto adiante e para a gente fazer todo esse evento acontecer, a gente realmente precisa do auxílio, a gente precisa de pessoas que acreditem na importância dessa nossa iniciativa. Então, essas cotas são pensadas para quem quer nos auxiliar e daqui a pouco entende que que aquele auxílio vai fazer a diferença também para si, né? Então, as cotas, elas têm nomes maravilhosos, incríveis, que foram sugestão da Yara, que tem uma criatividade incrível também. E é de vários valores, né? Porque daqui a pouco a gente tem aquela pessoa que quer investir e quer fazer uma doação um pouco superior ou inferior. Não estamos aqui falando de valores porque, né, o meu pouco, como disse a Yara, não é pouco para o outro, né? Ele tem um significado, ele tem um simbolismo. E aí, falando das cotas, eu vou pedir licença aqui para a Yara, que ela está aqui com as cotas na frente. Claro. Nós temos, então, a cota Iluminar, né? No valor de R$2.000. Nós temos a cota Pertencer, nós temos a cota Acreditar, cota Sonhar, né? Com valores bem esparsos. E daí, cada um vai no seu perfil e bem tranquilo, assim. A gente fica muito grato quando a gente fecha uma cota, é muito especial para nós. Perfeito. A gente comemora muito. A gente comemora muito, a gente vibra muito com cada conquista, né? Muito bem. E assim, não é só com o recurso financeiro que as empreendedoras, os empreendedores que nos assistem neste momento podem nos ajudar. Existe muito a questão da permuta também, né? Então, visibilidade nas redes, brindes, experiências para essas mulheres. Acreditem, existem mulheres que vão estar vivendo aquela experiência que para ti pode ser comum pela primeira vez. Eu levei um grupo para Porto Alegre esse ano e eu me surpreendi, assim, em ver a alegria que elas estavam naquele evento de empreendedorismo feminino, que para mim hoje já é muito natural, sabe? Mas para elas era algo novo, era tipo brilho no olho. Mas é energia, amiga, é energia, né? Esses movimentos, eles empolgam muito, né? Então, a troca é muito grande. Isso que é o legado, né? Esse é um dos legados e marca muito emocionalmente também, né? Quem participa. E as inscrições já estão abertas, né, Júnior? Então, ela.hub/Flores da Cunha. Já pode se inscrever. É gratuito o evento. A gente está pedindo, né, para que quem se sinta à vontade traga 1 quilo de alimento não perecível. Perfeito. Mas não é obrigatório, né? A gente vai fazer essa sensibilização porque realmente a gente quer, como a Angélica falou, que o evento reverbere, que o objetivo do evento não morra só no dia 8, né? E a gente já tá imaginando, pensando com a organização novos momentos para essa conexão acontecer. Porque às vezes as pessoas só precisam de um ombro amigo, às vezes elas só precisam de um momento de relaxar para seguir em frente, sabe? Perfeito. Me lembrei agora de uma senhora que participou um dia de uma qualificação que eu estava e ela me olhou e ela disse assim: que bom que eu tô aqui, assim eu não tô em casa ouvindo o véio. Foi bem assim que ela falou. Falar de problema de saúde, de falta de dinheiro. Vocês são fantásticas, né? Então, é aquilo, né? O que é pouco pra ti pode ser muito pro outro. Então, se você sentiu no coração um desejo, faz sentido pra você se conectar com essa oportunidade, com essa iniciativa, nos procure nas redes sociais. Nos procurem, né, através do Florencio, do Júnior, enfim, do Instagram do Júnior, porque realmente tudo é muito bem-vindo, né, Angélica? Tudo é muito bem-vindo. E tu falava agora da questão dessa senhora, e a grande sacada desse evento é justamente o conectar de pessoas, né? É interessante, assim, desde nós mesmas estamos nos conectando, e acho que o nosso maior desejo é que as pessoas que estejam lá naquele dia também se conectem, que saiam de lá com novas amizades, com novos contatos.
com novos objetivos, né? Pensando, aquele meu sonho que eu engavetei lá atrás, por que eu não posso tentar agora? Posso começar pequena, posso, né? Vou fazer um ensaio, vamos tentar. Esse é o nosso objetivo, mostrar que a semente está ali dentro e que com o estímulo certo ela vai florescer. Então, acho que esse é o nosso maior desejo, assim, né? Que a gente consiga mostrar para elas, iluminar a sementinha lá dentro, para amizades, contatos, relações e também para os negócios. Maravilha! Mais uma vez, parabéns por essa iniciativa, que tem muito sucesso, né? Quem nos assistiu também já ficou o convite, tanto para participar quanto para as parcerias. Eu aproveito para fazer uma última pergunta e também fazer o fechamento do nosso podcast, né? Para a Yara e para a Angélica. Qual que é o legado, né, que vocês sonham em deixar com Ela Lidera? Né? Qual que é o legado? Vocês já comentaram um pouquinho, mas qual é o legado? Quais as conexões que vocês querem deixar, querem criar com esse projeto? E se tiver mais alguma consideração final também que queiram fazer, que a gente acabou não falando também, fiquem bem à vontade. Podem fazer. Posso puxar? Claro. O legado que eu quero é realmente que nós tenhamos... Nós estamos em outubro, o evento vai ser em novembro, então vamos colocar ali que a partir de janeiro em frente a gente tenha muitos mais negócios femininos em Flores da Cunha. Seja de microempresas, iniciativas individuais, mas que a gente tenha muitas mais mulheres à frente dos seus sonhos, né? A partir... Vamos botar de janeiro ali para ter aquele momento do pensar. Esse é o meu voto. Ótimo. Para mim, então, como legado, eu acho que eu tenho 2 objetivos. O primeiro é consolidar essa nova liderança. Então, independente se eu estiver aqui ou não estiver, enfim, porque porque eu já fui líder do primeiro SW, né? Lá em 2023. E até então a gente não conseguiu fazer novamente um SW. Né? Porque ele também não pode ter essa repetição de liderança. Então eu quero consolidar essa liderança, essas meninas que estão com brilho no olho, essas meninas que escolheram iluminar, que querem de fato fazer com que as coisas aconteçam para que esse movimento reverbere. Esse é um objetivo. E o segundo, que é muito mais pessoal mesmo, é a partir desse movimento, desse dia, que todas as mulheres que entrarem lá se sintam acolhidas, amadas, mas que a gente tenha mulheres saradas. Por que mulheres saradas? Porque quando a gente tem uma mulher integral, sarada em todas as áreas que compõem ela, porque a Angélica falava, temos muitos papéis. Sim, mas quem somos sem os papéis, né? Somos uma mulher. Mas e aí, né? Eu te disse no início, eu sou resultado... Eu sou fruto de oportunidades. Se me perguntar, quem é a Yara? Sou fruto de oportunidades, mas porque eu precisei refletir muito sobre isso, né? E aí, então, lideranças saradas trazem... mulheres saradas resultam em lideranças sustentáveis. Lideranças que transformam. Lideranças que dão espaço para o outro protagonizar. E aí tem um painel, Júnior, que é Dor ou Remédio, que é a questão o que tu faz com os traumas que acontecem na tua vida, né? Tu olha a tua cicatriz e tu diz, ai, meu Deus, tadinho de mim, sofri isso. Nada dá certo pra mim e me escondo na autocomiseração? Ou eu olho a minha cicatriz e digo, venci isso. Eu fui mãe muito cedo. 17 para 18 anos eu tive a minha menina. Eu olho para isso hoje e digo, nossa, que legal, eu passei essa jornada. Hoje eu posso compartilhar com uma jovem aprendiz que ficou grávida com 15 anos e dizer para ela, não desiste, vai dar certo. Então, o Ela Lidera de 2025 tem o objetivo de iluminar cada mulher que estiver lá dentro, para que ela encontre o seu lugar. E que cada mulher de Flores da Cunha esteja conosco, de coração aberto, conectada de verdade, sabe? Que largue o celular e que esteja presente para que a conexão aconteça olho no olho. Perfeito. Esse é o nosso desejo. Perfeito. Yara, Angélica, parabéns mais uma vez pelo projeto. Desejo sucesso no Ela Lidera 2025. Muito obrigada. Que vocês continuem fazendo essa diferença no mundo do empreendedorismo feminino, né? Então sigam acompanhando aqui os nossos episódios também. Certamente a gente traz as mulheres também, né? E queremos convidar
mulheres que estarão nesse evento também liderando, né? Você falou da Ede, a Ede é uma pessoa também que em breve traremos aqui também, a gente já falou com o Márcio. Maravilhoso, tenho certeza. Queremos falar com a Ede porque ela tem toda essa energia também do empreendedorismo, então queremos também da nossa parte fazer essa conexão com as mulheres empreendedoras. Então, sucesso, muito obrigado pela parceria, por estarem aqui, contem com o Jornal Florense, contem com o nosso podcast, estamos aí de portas abertas para vocês. Gratidão. Muito, muito obrigada mais uma vez, Júnior. Muito bem, esse foi mais um episódio então do nosso podcast Visão de Negócios, um podcast que transforma a visão do empreendedorismo, negócios, liderança e inovação da nossa cidade de Flores da Cunha. Desejo a você sucesso, uma ótima semana e até o próximo episódio. Um forte abraço e bora caprichar!